A obediência era tediosa, a revolta impossível e a luta incerta. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para o nosso segundo vídeo da nossa série de 100 livros clássicos, né? Hoje nós temos o Pai Goriot, tô com a minha ediçãozinha aí da LPM. Era para ter gravado o vídeo ontem, mas problemas técnicos aqui de... Esse computador tá quase morrendo, cara. O Bluetooth parou de funcionar. Ah, beleza, cara. Mas vamos lá. Então, se você não viu o primeiro vídeo sobre o Mortimer Adler, né? Como ler um livro, vai lá, cara, que tem algumas técnicas interessantes de leitura. Leia o livro, né? Mas veja o vídeo que já vai ajudar para a gente ter algumas técnicas legais para poder ler e aproveitar melhor as obras, tá bom? Domingão de manhã, né? Começando bem o dia, tá bom? Vamos lá, então. O Pai Goriot, ele é considerado uma das obras principais aí da tal da comédia humana. Foi escrito pelo Balzac. E essa comédia humana é uma série ali é um conjunto de obras, de quase 100 obras, entre romances e novelas, escritos ali na primeira metade do século XIX, 1800 e bolinha, tá bom? E Balzac, nessa comédia humana, ele vai fazer um raio-x bem interessante sobre a sociedade francesa, seus vícios e virtudes, tá bom? Mas não é só sobre a sociedade francesa. O Balzac ele vai descrever dramas e vícios que são comuns a todas as sociedades e todos os tempos, inclusive o nosso, tá bom? Não é diferente aqui, tá? O Balzac é um cara que nasce ali em 1799, morre em 1850. E as histórias vão se passar mais ou menos nesse período ali, década de 30, né? Década de 20. No caso desse romance ali, 1819. Então é um período pouco ali pós queda do Napoleão, tá? Beleza? E o Balzac é um cara muito visceral e muito divertido. Então, eu já tinha lido algumas coisas daquela coletânea dos livros Cinza, do Ronay, que é a Biblioteca Azul. Se eu não me engano, a Biblioteca Azul está lançando aos poucos. Eles ainda não terminaram de lançar. E eu espero que eles façam isso, porque, cara, a comédia humana como um todo é uma coisa que eu ainda quero ler e por inteiro, porque, bicho, assim, cada história é uma pedrada, é uma lição visceral sobre a natureza humana. Balzac é muito bom, cara, assim, recomendadíssimo. Eu não tinha lido o Pai Goriot, olha só que engraçado. Eu tinha lido outras histórias, né, outros romances e novelas, mas eu não sei por quê. Foi mais por causa desse projeto. Eu teimei em não começar pelo livro, sei lá, mais conhecido. Então, o que que eu recomendo para você? Comece pelo Pai Goriot, porque muita gente que leu o Balzac, assim como a recomendação do Dostoiévski, que eu recomendo começar pelo Crime e Castigo, eu recomendo pelo Pai Goriot, porque muita gente já leu, então vai dar para você discutir mais e tal, tá? Vale a pena. Beleza? Então vamos lá. O Pai Goriot é uma história que se passa, como eu falei, em 1819. Seria o início de muitas histórias, de muitos personagens. A comédia humana é um ecossistema. Uma coisa incrível que o Balzac fez foi criar um mundo vivo. Ele vai falar de algo real, que é a sociedade francesa, mas os personagens eles vão existir em várias histórias e o que eles fizeram nas histórias anteriores vai dar continuidade. E o Pai Goriot ele vai dar início a um dos personagens mais importantes da comédia humana, que é o Eugène de Rastignac. É o início, né, do Eugène de Rastignac. Então, eu também não li outras histórias com o Eugène de Rastignac. Agora fiquei ainda mais curioso para ler, tá? Mas se você encontrar depois, se eu encontrar depois o Eugène de Rastignac e outras histórias, eu vou ter noção de como foi moldado esse caráter, né, essa abordagem dele em relação à sociedade francesa a partir do Pai Goriot, tá bom? Mas esse é o início, então, 1819
é quando Eugene de Rastignac ele tem 21 anos. Mas antes de falar do Eugene, vamos falar um pouco do cenário dessa história. Então, ele se passa em Paris, eh, e as histórias, né, as cenas desse livro vão transitar entre a alta sociedade francesa, né, os seus bailes e mansões, a pessoal de alta classe e a galera do outro lado da cidade, né, do outro lado do rio, que é o pessoal de classe baixa, classe média baixa, né. O Balzac ele vai falar muito desse contraste de classes sociais, como acontece essa dinâmica. Então a história basicamente vai se colocar nesses dois cenários. E na parte, mais pobre, acontece principalmente na pensão da senhora Walker, que é tipo um pensionato, é uma casa de pensão, onde moram estudantes mais pobres, trabalhadores, tá. E ali, muito da história vai se desenrolar e muito dos personagens vão interagir. O personagem principal dessa história não é o Pai Goriot, eu vou falar do Pai Goriot, mas é, como eu falei, o Eugène Rastignac. E qual que é o ponto central, qual que é a trama central? É a vontade do Rastignac de ascender socialmente. Então o Rastignac é um jovem que vem de uma família nobre, mas é uma família nobre sem dinheiro. Então ele carrega isso é interessante, cara, porque ele carrega ao mesmo tempo que ele carrega essa ambição de querer crescer socialmente, ele ainda mantém os valores, morais que ele traz da casa dele. Então, muito da história você vai ver o Rastignac entendendo como o jogo funciona, da ascensão social, mas ele vai sentir, vai sentir um conflito da sua alma, né, da sua moral, em relação ao que ele deve fazer para ascender socialmente e ao que ele deve manter na sua honra, né, não só honra, porque a honra também é muito fantasiada ali, maquiada, né, de coisas ruins, mas a sua moral mesmo, verdadeira, né, aquela coisa na essência, tá. Então vai ter esse conflito interno, é muito bom esse conflito interno na história. Então a história começa na pensão, o Rastignac está morando lá, ele é um estudante de direito, como eu falei, de uma família nobre, mas sem dinheiro. E ele tem uma prima rica, que é ligada à família dele, e a partir dessa prima rica ele vai tentar, né, os acessos à alta sociedade francesa. Então ele vai pedir dinheiro emprestado para as irmãs e para a mãe para poder comprar roupas bonitas, enquanto ele mora num pulgueiro. Então, de dia ele vai e nos bailes à noite ele vai parecer ser um cara próspero, mas ele não tem dinheiro na realidade, tá. E ele faz isso de forma muito calculada. Ele fala: "Não, eu tenho que comprar roupa para poder parecer, né, não parecer um pobretão, etcétera", tá. Então o Rastinha é um cara muito consciente, muito perspicaz ali em como, assim, apesar de ele ser jovem, ele ainda está descobrindo como fazer isso, mas ele é muito rápido em pegar, o jogo. E ele tem uma vontade de encontrar uma amante rica, geralmente casada, né, isso é muito estranho, porque todas as mulheres de alta classe ali na história têm algum amante e os maridos não ligam, porque eles também têm amante, tá. Depois o Rastignac vai vendo: "Pô, mas como é que é isso aí?" Tipo, as pessoas não ligam, as pessoas não ligam. É muito o mundo das aparências, né. E ele consegue finalmente, depois de participar de bailes e tal, conhecer essa mulher, dar essa talaricada, e ele consegue essa é uma esposa de um cara rico aí de negócio, um Faria Limer desse aí, é um Faria Limer do século XIX em Paris, vamos colocar assim, tá, que é a Delphine, beleza? E a Delphine ele se envolve com a Delphine, e a Delphine tá, sei lá, desiludida com o marido, que o marido também tem amante, então ela cede ao Rastignac, e ele consegue esse caso com a Delphine. E, enfim, ele tem o acesso que ele quer e tem a mulher rica que ele precisa para esse sustento. Bem, eu poderia contar o final, o desfecho disso, mas eu teria que falar do Pai Goriot, que é de quem eu vou falar agora.
Mas esse é um dos temas centrais, então é importante, eu tô falando da história, mas a gente tem que falar dos temas centrais, que é o que mais importa na história, porque na realidade a história em si, a trama é só um pano de fundo, né, o importante é o que que o Balzac ele quer mostrar com essa história, o que que ele quer comunicar. Então na parte do no núcleo do Rastignac, você tem o jovem ambicioso, o tal do a revista, eu não sei, não se usa mais essa palavra, mas uma revista é aquele cara que quer subir socialmente a todo custo. Inclusive, Rastignac, ele virou um termo na França para o cara que quer, né, ascender socialmente a todo custo. Eu acho também, eu não li as outras histórias que tem o Rastignac, mas eu gostei muito do o personagem, ele é muito bom, porque ele não é um cara corrupto, de mau coração, ele é um cara puro de, assim, não puro de coração, mas ele é um cara com índole boa. Então essa subida a todo custo, não é todo custo, porque existe o custo da própria alma dele. Não seria o Balzac se não fosse o Balzac e não tivesse essa complexidade, tá bom? Mas enfim, paramos na Delphine, vamos voltar para a pensão. Ao mesmo tempo, na mesma pensão em que mora Rastignac, mora um velho chamado Goriot. O Goriot, ele é um cara que enriqueceu muito na Revolução Francesa, como macarroneiro, mexia com massas e tal. E com o aumento de preços por causa da escassez da Revolução, ele acaba ganhando muito dinheiro. E ele tem 2 filhas que ele ama absurdamente. E no fim da vida ele acaba nessa pensão, nesse pulgueiro, e você se pergunta: "Pô, mas por que um cara com tanto dinheiro, acaba vivendo essa vida tão regulada, né, tão dura, né, se ele poderia morar numa mansão?". Ele realmente teve muito dinheiro. É porque na realidade o pai Goriot ama tanto as filhas de uma maneira tão cega, que ele acaba torrando toda a grana dele, dando toda a grana dele para as filhas durante esse trajeto de vida. E no momento que ele tá na velhice, ele já deu todo o dinheiro dele. Então ele vende, sei lá, não é talheres, talheres, né, prataria, essas coisas. Que na época, hoje a gente tá acostumado a comprar, eh, pratos e colheres, né, de preço baixo, mas na época você tem que lembrar que tem as talheres e utensílios de prata, né, que valem muita grana. Então o pai Goriot vai vendendo essas coisas, o que ele tem e o que ele não tem, para sustentar essas filhas, que aí vem a parte legal, que já estão casadas com homens da alta sociedade. Então qual é o ponto que o Balzac mostra aqui? Que esses desgraçados, esses malditos, esses, sei lá, dessa nobreza decadente, eles gastam o que tem e o que não tem. Lembrando que eu tô falando nobreza decadente, para separar daquele conceito da nobreza real, do pessoal que realmente é nobre por, não só por família, mas por merecimento, que incorpora o espírito da nobreza, né, do dever e dos valores. Não, essa nobreza só por hereditariedade ao casamento, que acaba sendo muito decadente e vive muito das aparências, né, gasta o que tem, o que não tem, para poder parecer melhor que o outro. E o que acontece com as filhas do pai Goriot, que elas são casadas, uma com um nobre e outro com um cara rico, que é esse Faria Larmer, né, que é a Delphine. Depois as histórias vão se entrelaçar. E mesmo casada com caras ricos, elas torram tudo e ficam tirando o que tem e o que não tem do pai. E esse pai acaba se sacrificando e ficando numa situação muito ruim na velhice, para poder sustentar as bobagens das filhas, as cagadas que as filhas fizeram, né. Então, se eu falei que o Gini, o tema era essa questão da ascensão social e o conflito interno dele, sobre o que ele precisa fazer para poder ascender socialmente, né, o que ele traz de berço, o pai Goriot é aquele amor cego. E aquele amor que se baseia em coisas, muito supérfluas, né, coisas que não seguram muito, são amor verdadeiro, que é um amor por troca material. Então, o pai Goriot acostuma muito mal as filhas, e ao longo da vida, as filhas acabam retribuindo o amor deles somente por ganho somente por questão material. Então, o Goriot, ele para conseguir alimentando esse amor das filhas, né, ele acaba, sei lá, se desfazendo de tudo que ele tem. Onde que as histórias se cruzam? Ou eles moram na mesma pensão,
o Rastignac, o pai Goriot, só para vocês terem uma ideia, Le Père Goriot, né, ou em inglês eles traduziram como, Old Goriot, né, que é o velho Goriot. Na verdade, esse pai Goriot é no sentido depreciativo, as pessoas na pensão não respeitam ele. Tem cenas muito engraçadas, né, o pessoal afundando o chapéu dele na cabeça durante o jantar, do pessoal zoando ele, né, a todo momento, então ele não é um cara respeitado. E o Rastignac, ele começa nessa onda junto com o pessoal, né, olha para aquele velho e fala: "Ah, esse velho aí". Mas depois ele descobre que a Delphine, né, que essas 2 mulheres da alta sociedade são filhas do Goriot. No começo o pessoal até acha que o Goriot é uma espécie de velho da lancha, né, que ele recebe 2 moças jovens, torra todo o dinheiro com elas, e elas somem na calada da noite. Então fala: "Não, esse Goriot é safado, né, esse velho aí". Mas na verdade são as filhas, né? E o Rastignac descobre isso nessa ascensão social, essa conexão com a alta sociedade. O Rastignac ele descobre isso e ele passa a entender esse sacrifício do Goriot e passa a admirar. Depois o Goriot descobre que o Rastignac está tendo esse envolvimento com a Delphine. O Goriot despreza os cunhados, né? Os genros do Goriot desprezam o Goriot, não desprezavam, né, quando ele tinha dinheiro, depois que acabou passaram a né, expulsar ele da casa, não deixar mais ele frequentar a casa, mas depois que o Rastignac descobre, né, esse sacrifício, ele passa a respeitar, e o Goriot descobre que o Rastignac tá com esse envolvimento com a Delphine, não gosta do seu genro, e ele apoia o envolvimento do Rastignac, que ele gosta do Rastignac, então eles acabam tendo uma amizade, né, muito grande. E é isso. Aí depois o pai Goriot compra um apartamento para o Rastignac morar e conviver com a Delphine. A Delphine tenta separar do marido, mas ela acaba não conseguindo, porque o marido fez uns trambiques ali com a herança dela, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Mas no fim a mulher não se separa do marido. O Rastignac se apaixona de fato pela Delphine, mas vai vendo que a Delphine é uma mulherzinha superficial e interesseira, assim como a irmã dela. Tem uma cena em que a irmã dela humilha o pai, ofende o pai, porque ela quer mais dinheiro, porque ela gastou com um outro amante. E aí o pai Goriot fica muito doente por conta disso e acaba no final da história indo pro leito de morte. E aí que o negócio fica horrível, cara. Porque a Delphine, que o Rastignac via como uma moça muito legal, etc, bonita, legal, ele acaba vendo que ela é, na verdade, uma alma, péssima, né. Então o pai Goriot fica no seu leito de morte, não tem mais solução, né, ele vai morrer e a Delphine não liga. Arruma um monte de desculpa para não ir ver o pai, enfim, né, não liga mesmo. Só vai chegar para ver o pai Goriot quando ele já morreu, né, quando ele tá na última da última, tá bom? Eu falei, né, que pai Goriot é um termo depreciativo, né, cabeça aqui às vezes esquece. Então o pai Goriot era o senhor Goriot, na época, né, que ele tinha dinheiro, e depois ele vira o pai Goriot, que é uma coisa depreciativa, né, fazendo essa conexão. Então um cara que tinha dinheiro, ele cai e ninguém mais respeita ele, tá. Ele faz muita rela tem muita relação, tem muita inspiração no Rei Lear, do Shakespeare, né, das filhas, que depois que o pai dá as coisas, elas viram as costas, né. Você pode fazer essa leitura cruzada também, bem interessante. Então o pai Goriot termina sem as filhas, sem dinheiro, e o único que fica no leito de morte dele é o Rastignac. E no fim da história, o pai Goriot, né, com esse tema de ingratidão e o amor cego, o amor besta, né, que é o cara que ele não enxerga a realidade, ele ama tanto que ele não enxerga a realidade. No fim, quando ele tá quase morrendo, ele percebe o erro que ele cometeu e fala: "Porra, o que que eu fiz da minha vida?", né, mais ou menos, "O que que eu fiz da minha vida? Eu tô aqui, as minhas filhas não vieram me visitar, elas não vão vir mesmo, eu entendi que elas não me amam mesmo, tudo era dinheiro, e é isso aí". Ele acaba tendo essa acordando pra vida. É muito triste, cara, o final da história é muito triste, só tem o Rastignac e o médico que é amigo dele, que cuida no final, ajuda a cuidar do pai Goriot. E
E eles estão lá, cara, o enterro não tem ninguém. Até o padre tá apressado, quer ir embora logo. As filhas tipo, nem aparecem, só aparece ali a carruagem, né? Tipo, mais ou menos, as filhas dão uma olhada de longe ali. É um negócio meio triste, assim. E o Rastignac, nesse final, ele olha, tem uma cena muito interessante que ele, no enterro, ele olha para a cidade de Paris e fala: agora é entre eu e você. Então, essa é a gênese, né, do Rastignac, aquele Rastignac afiado que ele realmente, depois eu dei uma olhada no que vai acontecer com o Rastignac, né, nas outras histórias, rapidamente. Ele realmente vai ascender socialmente, ele continua com a Delphine, mas ele continua com a Delphine porque ele, por interesse. Agora o jogo vira, né? E o Rastignac, eu tenho muita curiosidade para saber o que acontece dentro, na moral dentro dele, porque aqui ele ainda parece que ele ainda é um cara muito bom, mas que ele olha e fala: vou jogar o jogo nesse negócio, vou dominar essa sociedade. E eu entendi como é que esse troço funciona, tá? Tem uma passagem aqui tem muita coisa legal nesse livro, tá, cara? Mas é que ele fala quando, sei lá, as filhas ignoram, aí a dama lá de companhia, alguma coisa assim, afasta, fala: não, 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 a senhora não vai ligar para isso e tal. Ele fala: ora, senhor Eugênio, ande logo, vai acabar aborrecendo a senhora, disse Therese, empurrando o rapaz apavorado com este elegante parricídio. Parricídio é matar o próprio pai, né? Elegante parricídio. O Balzac, ele é bom de criar esses termos, né? E aí, importante, Rastignac foi vestir-se fazendo as reflexões mais tristes e as mais desencorajadoras. Via a sociedade como um oceano de lama no qual um homem mergulharia até o pescoço se afundasse o pé. Comete-se aqui apenas crimes mesquinhos, pensou. Vautrin é melhor, que é um bandido que mora com ele na pensão. Ele antevira as três grandes expressões da sociedade: a obediência, a luta e a revolta. A família, o mundo e Vautrin, que é o cara que representa outra moral, né? Que é a moral caída, que é o cara que tem que vencer por vencer. E não ousava tomar partido. A obediência era tediosa, a revolta impossível, a luta incerta. Cara, o Vautrin também é outro personagem interessantíssimo, é um bandido gay, peludão. Isso aí mesmo, tá? Só que ele é um personagem muito engraçado, cara, muito bom. E no final ele bota medo em todo mundo e tenta colocar o Rastignac num esquema horrível, né? De assassinato e herança de uma outra menina, né? E no final o Vautrin dá uma olhadinha assim pro Rastignac, o Rastignac se sente intimidado. Cara, é muito bom. O Vautrin é um personagem muito legal e o discurso dele sobre moral do Vautrin, né? Eu não vou ler que é muito longo, mas quando vocês lerem o Pai Goriot, preste atenção no Vautrin, né? Nesse discurso sobre ganhar a despeito de tudo. Eu quero voltar muitas vezes a esse texto, porque, cara, é muito bom, assim, você vê como ele justifica, né, o negócio de, cara, deixa essa bobagem de moral, de bom mocismo de lado, o negócio é ganhar, porque a sociedade é uma porcaria mesmo, ela é corrupta, as pessoas são hipócritas, então vamos ganhar. Vamos ganhar que é o que tá valendo, tá bom? Bom, é isso, gente. Fala um pouquinho do Pai Goriot, né? Essa obra maravilhosa. Cara, vale muito a pena. É fácil de ler, a linguagem do Balzac é divertidíssimo, tá bom? É divertidíssimo. Rapidinho você lê isso aqui. E eu recomendo esse livro, principalmente, e os outros da Comédia Humana. Eu li os 2 tomos primeiros ali do Ronay, mas assim, cada história é um ouro, tá? Balzac é maravilhoso, você vai sair assim, caramba, a sociedade é assim, você vai ver coisas, cara, é verdade, isso aqui acontece também, tá? Então ele te coloca situações em que você percebe questões sociais que às vezes você não conseguia verbalizar. E o Balzac é muito importante para você compreender esse lado humano, tá? Os vícios, mas também as virtudes, né? De homens que poderiam ser corruptos, mas não são. E homens que deveriam ser honestos e acabam sendo corruptos para ganho próprio e vários outros vícios sociais. É isso, gente. Obrigado aí por você que ficou até aqui. Leiam Pai Goriot, mandem mensagens, fiquem bem, forte abraço e até mais.